Hoje é segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum. Vamos então meditarmos a palavra de Deus deste dia, para que seja luz para os nossos passos, para iniciarmos bem esta semana. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo Jesus propôs-lhe uma outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. Jesus falou tudo isso às multidões, por parábolas. Sem parábolas, nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Palavra da salvação. Amados irmãos, então hoje o Senhor quer nos falar do reino de Deus. E para nos falar do reino de Deus, ele usa esse gênero literário, esse recurso literário chamado parábolas, para nos ajudar a entender o mistério do reino de Deus. Então, as parábolas são importantes, essa forma de Jesus falar, transmitir a mensagem, porque só vai compreender, só vai entender, como ele bem mesmo diz, aqueles que têm disposição de coração. Aqueles que não querem o reino de Deus, que são indiferentes com Jesus, com o anúncio do reino, com o evangelho, esses não vão entender. Quando ele fala do grão de mostarda, vai ser só uma semente que se semeia, que depois de uns dias brota na terra, que dá umas folhas, uns galhos, e só isso. Quando ele fala do fermento como imagem do reino, para quem não quer compreender, não tem interesse na conversão em Cristo, no anúncio do Evangelho, no reino de Deus, vai ser só um elemento químico, o fermento que se coloca na massa do trigo para ela crescer e dar um pão mais macio, mais gostoso, mais saboroso. Só isso. Mas para aqueles que querem realmente se converterem a Cristo, que querem experimentar a ação do reino de Deus, essas parábolas que Jesus conta é uma forma de se aprofundar nesse mistério, de ter uma experiência profunda com o reino de Deus. Porque Jesus vai dizer que o reino de Deus é como um grão de mostarda ou o fermento da massa. O grão de mostarda é a menor de todas as sementes, que a olho nu é quase invisível, mas que semeada ela brota, ela cresce e se torna uma hortaliça grande. E até os pássaros ali fazem ninhos. Espetacular. Que de uma sementinha quase insignificante apareça uma árvore. É só questão de tempo. E é impressionante também a ação do fermento, esse produto químico, que um pouquinho que você coloca na massa do trigo, ele vai desaparecer, dissolver, mistura-se a massa, nem vê o fermento, mas ele vai fazer com que essa massa cresça. E de cada pão gostoso, macio, saboroso, assim também Jesus diz que é o reino de Deus. E a palavra de Deus é a semente do reino de Deus, porque o reino de Deus é Cristo e a palavra é Cristo. Então, a palavra é a semente do reino. O reino de Deus nos é anunciado, é semeado em nós, através da palavra.
E aquele que acolhe a palavra de Deus vai experimentar o quê? Vai experimentar que aos poucos essa palavra semeada, assim como o grão de mostarda e o fermento, vai se desenvolvendo em nós, vai crescendo em nós, vai nos transformando, vai nos recriando, vai nos convertendo, vai nos libertando do pecado, dos vícios, das escravidões, das tristezas, dos medos, dos traumas, das angústias, e vai nos fazendo experimentar algo novo. É só escutar, acolher a palavra, é acolher o reino, é acolher Jesus Cristo. E vai ver que isso vai te transformando a tua vida, a tua existência. E você vai começando a ser uma pessoa mais feliz, vai começando a experimentar perdoar os outros, amar os outros, ter paciência com os outros, ter caridade com os outros. Vai começando a experimentar uma vida diferente, uma vida nova. Não pelo esforço humano, mas pelo acolhimento da palavra que é a semente do reino, os valores do reino de Deus, paz, amor, alegria, vai aparecendo em nós. Porque a própria palavra de Deus, que é a semente do reino, que é Cristo, o reino de Deus, vai aparecendo em nós. São Paulo diz que chegou uma hora da vida dele, ele não sabia se era ele que vivia ou era Cristo que vivia nele. Então, como que temos que fazer para mudarmos nossa vida? Para vivermos a alegria do reino de Deus? Para vivermos os valores do reino de Deus? Só isso. Acolher a palavra. Acolher o anúncio. Que à primeira vista proclama a palavra de Deus, parece que é uma coisa até insignificante. Só acolher a palavra? Sim, só isso. Mas só isso mesmo? Só isso. Parece pouco, mas é tudo. Mas ao acolher a palavra, essa palavra germina, cresce como o grão de mostarda, que de tão pequenininho cresce e vira uma árvore frondosa. Como essa porçãozinha de fermento, tão pequenininha, dissolve, desaparece, some, mas fermenta e dá cada pão maravilhoso. É assim, irmãos. É assim que a nossa vida será transformada. É assim que começa a aparecer o reino de Deus em nós. Porque o reino de Deus, fala Cristo, não está lá, ali, acolá. O reino de Deus está dentro de vós, pelo acolhimento da boa nova do Evangelho. E isso transforma toda a nossa realidade. Nos faz realmente experimentar uma vida nova. É fantástico, é maravilhoso o processo da conversão. Percebemos que não é um esforço humano. É a graça de Deus, é a palavra de Deus que atua em nós. É o próprio Deus, Cristo, que atua em nós. E faz com que isso cresça em nós, produza fruto em nós. Nos leve realmente a viver a vida do reino. E o modelo perfeito de acolhimento do reino, da palavra, da boa nova, é a Virgem Maria, que escutou uma palavra que o anjo trouxe a ela, como a igreja nos traz hoje essa palavra. Maria diz, eu não sei como vai se dar isso em mim, porque não conheço homem algum. Como poderei ficar grávida? O anjo fala, Maria, fica tranquila, só acolhe, acredita, o resto é obra do Espírito Santo. Porque junto com a palavra, que às vezes parece tão pequenininha, insignificante, mas junto com o anúncio da palavra, vem o Espírito Santo de Deus, que fecunda essa palavra em nós e que faz com que ela produza esses frutos de conversão, de mudança do reino, de mudança de vida, do reino de Deus em nós. Acredita que isso é possível. E com paciência, com perseverança, com oração, verás que Deus vai fazendo a obra. A obra é de Deus, a obra não é nossa. Só temos que acreditar, que acolher a palavra. O resto Deus faz com que o reino de Deus apareça em nós e no meio de nós. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.